IDESF apresenta Radar das Fronteiras, um espaço para debates, entrevistas e análises. Sejam muito bem-vindos. Hoje recebemos a professora Laura Urrejola. Professora Laura é PhD Candidate pela Universidade de Brasília em Relações Internacionais. Professora Laura, ao longo de sua trajetória, tem estudado as relações do Brasil com os países vizinhos e também os espaços de fronteiras brasileiros. Professora Laura, com muita honra, teremos uma conversa franca, um debate aberto sobre as nossas realidades das fronteiras brasileiras. Professora Laura, se me permite, antes eu gostaria de fazer uma contextualização do que são nossas fronteiras. O Brasil é um país de dimensões continentais, possui só de fronteiras 16.800 quilômetros. Ele está ladeado por 10 países da América do Sul, são 11 estados da Federação Brasileira que compõem esses estados fronteiriços. Isso está dividido em 588 municípios na faixa de fronteiras. Então, nós temos 150 quilômetros afastados da linha de fronteira. E também, dentro desses 588 municípios, 122 municípios justamente no contorno, na linha de fronteira brasileira, sendo 33 municípios desses gêmeos, com cidades encostadas também, cidades dos países vizinhos que estão e que compõem uma conurbação nestes espaços fronteiriços. Professora, no nosso acompanhamento, nossas pesquisas realizadas pelas fronteiras brasileiras, nós descortinamos alguns cenários que muitas vezes nos parecem um pouco pessimistas. Temos acompanhado que as populações de fronteira têm, em sua maioria, estão ancoradas em uma economia informal. Isso, a um primeiro momento, nos parece que a fronteira é pobre em oportunidades de trabalhos e formais e também de desenvolvimento. Por outro lado, temos acompanhado lá no início da caminhada do jovem residente na fronteira uma altíssima taxa de abandono escolar, justamente no ensino médio, onde esse jovem começa a ter força de trabalho, onde ele abandona os estudos para se envolver em atividades. Ora, pois, se essas atividades, na grande maioria, nas regiões de fronteira brasileira, do Oiapoque ao Chuí, são ancoradas por atividades informais, este jovem já ingressa, muitas vezes, em atividades não laborais, que estão sem recolhimento de tributos, atividades laborais que não estão em registros do INSS, e as oportunidades para esse jovem nestas atividades, muitas vezes, é a porta de entrada para atividades criminosas. Isto nos deixa extremamente preocupados, como instituto que trabalha o desenvolvimento econômico e social dessas áreas de fronteira. Então, eu gostaria de entender um pouco da sua opinião, se é possível estabelecer um nexo entre esta realidade da fronteira e as oportunidades que podem ser encontradas nessas áreas de fronteira. Existem oportunidades nas áreas de fronteira ou as fronteiras estão condenadas a esta agenda negativa? Qual a agenda da fronteira, professora? Bom, inicialmente eu quero agradecer a oportunidade, porque estar aqui hoje é colocar a minha lente, né, de forma muito especial sobre espaços geográficos do país que, de alguma forma, são e
e foram historicamente negligenciados pelas políticas públicas, sejam elas políticas públicas de Estado ou de governo, né, de longo termo. A gente percebe que na fronteira, nessa região de fronteira, a fronteira não é uma linha, do ponto de vista espacial, a fronteira ela traça influência para outros países e recebe desses outros países também influência. Então, essa sinergia de influências é algo que tem que se pensar historicamente, inclusive. Então, eu vou estabelecer aqui uma apresentação da realidade, inicialmente, para depois a gente pensar nas oportunidades, né? No meu ponto de vista, a gente tem que voltar um pouco no tempo e imaginar quando foi a decisão política de alterar a capital para o Planalto Central, trazer a capital para o centro do país. Então, vamos mentalizar o mapa do Brasil como se ele fosse um grande ecossistema. Um ecossistema em que o coração, a célula, pulsava no Rio de Janeiro. Então, todo o privilégio do litoral, desde a época colonial, ele foi transmitido e trazido para o centro. Isso, sim, para tentar irradiar poder econômico e poder político. Há uma área, uma extensão territorial gigantesca, né? que é dito que o nosso país tem as dimensões continentais, isso não é, de forma alguma, é muito verdade isso. Então, quando se traz esse poder político-econômico para o Planalto Central, está se ocupando um vazio. E a expressão vazio é um conceito estabelecido por Berta Becker, nos anos 80, em que é quase uma ironia. O vazio tem muito mais a ver com o que está repleto de oportunidades, de recursos naturais, e, inclusive, Berta Becker aplica o conceito do vazio à Amazônia. Então, o vazio ele é algo que tem potencialidades, mas que não foram, de forma nenhuma, despertadas, né? E não tem conectividade com as áreas mais densamente populacionais, mais adensadas. E aí nós vamos trabalhar numa outra lente, pensando o seguinte: quando a gente olha para a fronteira, e muitos brasileiros ainda não conseguem ver a fronteira com certa transparência, existe uma opacidade, é opaco. A fronteira é algo que está lá, não me pertence. Vice-versa, os povos que vivem nas fronteiras também não têm, muitos deles sequer nunca viram o mar. Então, essa ruptura que tem a ver com a questão econômica e política, ela precisa se pensar nela em uma forma de conectar e buscar as mais semelhanças entre os povos, os recursos e os casos de sucesso, de que forma esses povos se organizam para evoluir e desenvolver suas atividades econômicas. Então, é nesse contexto que eu acho que a gente poderia começar a pensar. É uma realidade que se põe e que tem oportunidades, mas que estão adormecidas. Professora, o Brasil, a fronteira brasileira, está dividida em 3 grandes arcos: o Arco Sul, o Arco Central e o Arco Norte. Historicamente, o Arco Sul ele tem cidades mais antigas, cidades que estão mais desenvolvidas ao longo da história do Brasil. O Arco Central começa a se desenvolver a partir do início do século XX, e a Amazônia ainda o Arco Norte brasileiro ainda está por ser descoberto. Eu queria recuperar um pouco, novamente, a senhora citou a Berta Becker aqui, e a Berta Becker tinha uma provocação. A floresta vale mais em pé ou a floresta vale mais deitada? A floresta vale mais derrubada? Quais os desafios que o Brasil encontra nesse riquíssimo Arco Norte, tão pouco conhecido? E os desafios para os outros arcos da fronteira,
que já estão mais maduros, mas que também carecem de desenvolvimento. O que tem aí? O que é que tem nessa fronteira brasileira, da riqueza da Amazônia às praias do Chuí? Bom, Luciano, voltando, né, à percepção da visão míope que o brasileiro tem da fronteira, né? Eu faço uma provocação que a gente possa colocar uma lente sobre os povos das fronteiras. E de que forma essas populações, que são populações tradicionais, muitas delas migraram principalmente para a Amazônia, quando no processo histórico do desenvolvimentismo foram atraídas para serem ou trabalhar na coleta da seringa, ou trabalhar na implantação de rodovias para abertura, né, de corredores para a Amazônia. Mas esses povos que ficaram ali, eles necessariamente têm hoje, se a gente pensar então no primeiro arco, né, não são só indígenas, são ribeirinhos, são extrativistas, são coletores, e essa mescla, essa miscelânea de pessoas e de saberes constitui, então, o que eu vou chamar de povos da floresta. Isso não é um conceito novo, é um conceito de tentar identificar e atribuir uma sinergia entre as atividades. Mas se nós fôssemos pensar, então, do ponto de vista do extrativismo, dos coletores, daqueles que se apropriam da biodiversidade, então aí está uma primeira referência, né? A floresta vale mais em pé porque sem ela estar em pé, a biodiversidade se vai. E a biotecnologia e a bioeconomia, essência do século XXI, e é onde nós podemos encontrar futuramente as oportunidades, né, que urgem, aquilo que eu falei de adormecidas, elas criam, então, o primeiro enlace do primeiro arco, do arco norte, com o arco central. Porque no arco central a gente tem tantas outras atividades de saberes tradicionais, de povos do Cerrado, por exemplo, aqueles que tecem fibras, que também existem no norte, mas com essências do Cerrado, os óleos essenciais, os óleos combustíveis, tudo isso desenvolvido e pertencendo a uma biodiversidade bruta, uma biodiversidade endêmica, que não existe em outro lugar do mundo, inclusive. Essas essências nativas que são exploradas, inclusive pelas indústrias de cosmético de grande sucesso, que alavancaram uma série de comunidades tradicionais, elas estão aqui naquele cerne. Então, é disso que se trata, é tentar vincular e conectar as mais semelhanças entre esses povos da floresta, os povos do cerrado, que fazem polpa de frutas, fazem coleta de flores. Essas flores servem, inclusive, não só para decoração, ornamentação, mas também para a indústria farmacêutica. E aí a gente vai, finalmente, aos povos do Arco Sul, que pela sua ocupação do espaço, historicamente, por imigrantes, trouxeram suas culturas e suas tradições que se transformaram em saberes tradicionais do Arco Sul. Então, a cura da carne, a compota, a conserva, as ervas, o que é a camomila, né, na indústria farmacêutica e como um todo. Então, eu vou chamar esse público, né, que está ali, de povos da campanha e das serras gaúcha, catarinense, paranaense. E essa identidade entre esses três conjuntos de povos, que são extrativistas, coletores, existe um terceiro, né, grupo que também teve, e voltando à história, oportunidades de desenvolvimento muito desiguais, que são os povos que vivem no litoral, que também são certamente negligenciados. As oportunidades e potencialidades que tem na fronteira marítima brasileira, a quantidade de municípios que existem, e que também tem N potencialidades que não são exploradas. E para que seja finalmente criada uma potência de fixar essas pessoas nos seus lugares. E quando você fala dos jovens e dos adolescentes que estão sendo cooptados pelo crime transfronteiriço, é isso que está faltando. Eles perceberem que eles são mais fortes, cooperando e criando células em que eles se fortaleçam nas suas famílias, nas suas comunidades,
de forma cooperativa, de forma colaborativa, e esse fortalecimento de uma célula leva à próxima e à próxima. E existem no Brasil, oportunidades para casos de sucesso, inclusive, que já foram, a realidade tem casos de sucesso, desses povos colaborando e cooperando. Mas existem casos de fracasso, e é nesse fracasso, nesse vácuo de poder, que o crime transfronteiriço se apropria dessa população de jovens, que hoje certamente vão ser os adultos, e que com o dinheiro fácil, a certeza da impunidade, se apropriam, então, de uma outra realidade que tem a ver com poder econômico, talvez até poder político. Queria emendar esse tema fazendo uma reflexão sobre as infraestruturas. Nós temos, em pleno século XXI, infraestruturas físicas internas no Brasil, que em alguns, principalmente ao arco norte da fronteira, elas são muito ainda incipientes. A logística para se chegar ao arco norte da fronteira é sempre um grande desafio. E também, em pleno século XXI, temos as fronteiras abstratas, que são aquelas fronteiras tecnológicas. O Brasil, como estamos em projetos de infraestrutura? Se não me falha a memória, nós tínhamos projetos da década de 80, década de 90, que eram financiados pelo Banco Mundial, pelo BID, de infraestruturas regionais para a América do Sul. Estas obras saíram do papel, estas obras estão hoje em pé, estão servindo ao desenvolvimento regional. E quais esses desafios para o século XXI? E já estamos no ano 20 do século XXI. Bom, para tratar de conectividade, né, e o quanto existe uma negligência com relação a isso também, eu vou trazer o conceito, então, de tecnosfera e psicosfera, de Milton Santos. Milton Santos dizia que o espaço geográfico ele tem estruturas que são concretas, ou seja, as pontes, ferrovias, rodovias, estradas, a própria constituição das cidades. Isso ele tratava como tecnosfera. É o que é concreto, o que está no espaço e é visível, é palpável, é aplicável e é utilizável. Mas Milton Santos parecia que já tinha uma luz e percebia que a psicosfera que ia mandar no século XXI, ou seja, é aquilo que está na inovação tecnológica, aquilo que vem desde os primórdios, com todas as inovações, quando saímos da pedra lascada para a pedra polida, as revoluções industriais, mas hoje a gente tem um conflito entre a psicosfera, que vai criando abismos cada vez maiores entre as populações que estão afastadas das áreas sem energia, sem internet, e essas capacidades dessas populações não conseguem conectar. Então, existe uma questão de infraestrutura que é muito mais do que uma ponte, muito mais do que uma ferrovia. É a conectividade dessas populações com esse mundo virtual, que é o grande desafio para o Brasil. E aí, indo para os programas da IRSA, né, que era a Iniciativa de Integração Regional, financiados, então, na época, pela OCDE, Banco Mundial e pelo BID, eles fizeram um mapa imenso de potenciais projetos de infraestrutura que vão da área de energia, transporte, telecom, mas como o processo de integração regional da América do Sul também está em crise, ele reflete diretamente na não realização desses empreendimentos. Então, hoje a gente tem um momento em que a integração do Mercosul, ou fora, inclusive, do âmbito do Mercosul, está em crise, os países estão se voltando, né, para os seus problemas internos e com a questão da crise, da pandemia, ainda mais, esse problema se asseverou, isso já não é algo que a pandemia trouxe, isso já era uma realidade. E é esse distanciamento entre países que fazem fronteira. Não somos ilhas, somos uma parte de um continente americano e nós somos uma América Latina. Caribe pode-se pensar em ilhas, mas aqui não, nós não temos
essa possibilidade de nos entendermos como ilhas. Nós somos parte. E a faixa de fronteira, a região da fronteira, é o principal ativo dessa integração. Então, hoje, construir uma ponte sobre o Rio Paraná, sobre o Rio Paraguai, auxilia. Pontes já existem, mas como nos conectamos com essas realidades? E aí, nesse contexto, a gente percebe essa pulverização, que vai dificultar cada vez mais, e esse abismo vai ficar cada vez maior. Então, minimamente, que essa conexão, para poder viabilizar a capacitação das comunidades, a capacitação desses adolescentes que nós não queremos que sejam cooptados pelo crime, que eles sejam inseridos num mercado de trabalho que não necessariamente precisa ser ciência da computação da mais sofisticada. Eles não precisam aprender o machine learning, a inteligência, a internet das coisas, inteligência artificial, mas que minimamente eles tenham a capacidade de poder viabilizar o seu desenvolvimento intelectual, que seja sair do ensino médio finalmente e entrar num curso profissionalizante, que o ensine a extrair e vender óleos essenciais, ou então que sejam farmacêuticos da floresta, a medicina tradicional. Isso é o que vale mais. Ou então, experiências como contadores, web designers, enfim, tudo isso é possibilidade. E vai ser. Quem colhe, às vezes, a seiva na floresta, não vai saber fazer seu site, mas pode ter alguém na comunidade que vai ser capacitado para tanto e vai colocar isso dentro do e-commerce, que é o futuro. Não tem como pensar. E aí, mais uma chave de sucesso para a gente criar essa empatia das populações, daquilo que elas produzem lá no cerne da floresta, do cerrado, da campanha, da serra, seja o quê? Comprado por alguém que vive e tem potencial e capacidade econômica de consumir. E não, talvez, em troca de um produto importado. Então, importe da nossa fronteira. Traga a fronteira para dentro da sua casa. Excelente, professora. A senhora tocou num tema crucial que eu vejo. É um tema central de toda essa discussão. Quer dizer, se o Brasil entender, e os países vizinhos também, eu acho que aí perpassa por políticas de integração, de que estas regiões, de que estas pessoas que ali vivem, se elas desenvolverem um potencial ancorados numa sapiência, numa educação daquilo que se tem nos locais, naqueles pontos da fronteira, elas sim poderão ser mola de desenvolvimento, elas poderão ser motor de desenvolvimento a partir de conhecimento, conhecer as regiões, conhecer os problemas locais e estar predisposto a mudar esses problemas. E para isso nós precisamos de projetos, de planos que venham a trabalhar estes mecanismos educacionais, como a senhora bem disse, não precisa ser um engenheiro de computação, mas precisa entender muito bem o potencial daquela terra, daquele espaço, na campanha gaúcha, poder desenvolver ali projetos da vinicultura, que já vem com os jesuítas, poder desenvolver projetos de biodiversidade no Pantanal, que possam desenvolver o turismo, que possa subir no Arco Norte da Amazônia e desenvolver ali projetos de biodiversidade, projetos que estão ancorados com a raiz daqueles espaços fronteiriços. Aí nós vamos ter uma nova realidade, um novo momento de integração e estas mazelas que a fronteira vive. Hoje, esta realidade de uma agenda negativa ser substituída num prazo muito curto por uma agenda positiva, uma agenda de desenvolvimento sustentável. Se um jovem frequentar uma escola, não abandonar essa escola aos 14 anos de idade, ele seguir com os estudos, e com estudos voltados a esses potenciais regionais, realmente esta mudança de perfil regional acontecerá em prazos muito curtos. Em 7, 8 anos, nós já temos outras populações,
outras cabeças vivendo nestas áreas que podem trazer, fazer nascer das oportunidades ali existentes mecanismos de desenvolvimento sustentável. Eu queria só fazer um fechamento, né, dessas questões do que pode ser como resultado prático o explorar essas oportunidades, né? Então, primeiro, tirar aquilo que eu acho que quanto vai para a mídia o crime transfronteiriço, hoje, né, que é uma outra potencialidade, que é o garimpo ilegal, o contrabando, isso ganha espaço, né? Só que existem, por exemplo, e é um conceito do professor Cassiolato, do Federal do Rio, os arranjos produtivos locais, que também não são uma novidade. Como essas oportunidades nos vazios, e aí você citou uma questão que é o turismo, né? O turismo não vem ao Brasil para visitar pastagens. O turismo se interessa, sim, por lugares onde os vazios ainda estão, a biodiversidade ali protegida, as comunidades tradicionais operando seus saberes tradicionais no seu lugar de origem. Isso desperta o interesse do turismo. Então, também vocalizar, né, reverberar para o planeta que existem não só essas oportunidades, existem casos de sucesso, eles podem ser um dos itens das agendas de turismo, visitar, e aí, no interno, se a gente trabalhar nos arranjos produtivos locais, pensar nas agroflorestas, permacultura, que são outras expressões que foram concebidas até em outros países. A permacultura, inclusive, é um conceito de um pesquisador australiano do começo dos anos 80, só que ela pode, inclusive, chegar nas hortas urbanas, ou seja, os casos de sucesso de cada uma dessas células, de como elas se conectam de forma física e abstrata, tecnosfera e psicosfera, e todas as outras oportunidades de trabalho, seja do marketing, o design, as embalagens, se pensar na economia circular, né? Hoje é possível fazer embalagens de mandioca, de banana. Como que esses produtos vão ser vendidos nesse mercado? E o mercado nacional, valorizar sim no mercado nacional. Exportar é um passo adiante, mas vamos tentar fortalecer o agora, né? Como que esses pequenos empreendedores, essas cooperativas vão escrever um projeto para conseguir um financiamento num banco de fomento? Existem bancos especializados só em fomentar esse tipo de atividade tradicional, que fixa as pessoas, a renda das pessoas e o desenvolvimento econômico na área rural. Enfim, então, pensar nessa fronteira não mais como algo opaco, mas com muita transparência, e criar essa empatia, que a fronteira é Brasil, a fronteira é de todos, os povos da floresta, os povos do cerrado, e os povos, né, da campanha e das serras do sul, assim como os do litoral, têm inúmeros casos de sucesso. Tem fracassos, e é nesses fracassos também que deve se objetivar por que você errou. Me ensina com o teu erro para eu não errar. Essa troca é fundamental. Então, eu acho que modelo para replicar, é isso que nós temos que começar a buscar, e criar essa empatia nacional pela fronteira. Muitíssimo obrigada. Obrigado mais uma vez, professora Laura Urrejola, sempre uma honra recebê-la nesse espaço, e eu quero deixar aqui um recado, que teremos novos temas a serem tratados neste espaço, neste canal, nestes canais digitais do IDESF, seja pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook e outros canais digitais do nosso Instituto. E que também o IDESF promove cursos de capacitação para entes públicos e privados, onde nós discutimos nestes cursos de capacitação, nos cursos de MBA, uma visão orgânica e estratégica sobre as nossas fronteiras. Muito obrigado. IDESF apresentou Radar das Fronteiras. Veja mais conteúdos nas nossas mídias sociais. Estamos no YouTube, Instagram, LinkedIn e Facebook.
Nos vemos lá!